Boa noite, novamente. Hoje a G está num retiro com o Lama Alan Wallace, então nós vamos seguir nós aqui juntos. Vamos começar com as preces, então, iniciais. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Gurupema, conceda-me os Cids. Ordem Udino Jansan Pema Gesar Dom Pola Yatsen Chogi Nyodrumni Pema June Jesudra Cordu Cadro Mampeco Cheti Jesu Dadruti Dindi Lovti Jesu Sol Guru Pema Sidi Ordem Udino Jansan Pema Gesar Dom Pola Yatsen Chogi Nyodrupnye Pema June Jesudra Cordu Cadro Mampeco Cheti Jesu Dadruti Dindi Lovti Jesu Sol Guru Pema Sidi. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chavsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Druparsho Sanje Chodan Zochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho. Então, agora procura aí sua posição confortável. Sustenta essa posição com leveza, com o mínimo esforço, mas sustenta. Eleva,
Se estiver deitado, deixe a posição alinhada. E a partir daí, só relaxamento. E aí nós vamos fazer 15 minutinhos de Shamatha. Alguém está vindo pela primeira vez hoje? Oi, dei uma caidinha, né, gente? Já voltei já. Estão ouvindo? Então vamos seguir na meditação, tá? A gente vai fazer a prática pessoal, com o foco da nossa prática. 15 minutinhos. Tentando principalmente relaxar, né?
Boa noite novamente. Todo mundo bem? Maravilha. Então, vamos ao estudo. Então, a gente está neste ponto do estudo em que a gente vai ficar entusiasmado diante da adversidade, né? Teve um ponto anterior que era só de não gerar aversão, né? Agora é além, né? A gente vai gerar entusiasmo diante da adversidade. Então, é esse ponto que a gente está agora caminhando, né? E um dos pontos que aparece nesse tópico é como que a adversidade, né, gerando esse ânimo diante da adversidade, né? Um dos pontos que aparece é o refúgio, né? Porque a gente vai ter a adversidade vai trazer um desalento diante de todo o samsara, toda a existência cíclica, toda a vida condicionada, enfim, né? E aí esse desalento, né, diante disso tudo, pode reforçar o nosso refúgio, né? Refúgio no caminho. Então, esse é o ponto que a gente está tratando aqui. Então, tomar refúgio num objeto supremo não é ser dominado ou controlado por alguém ou por algo. É para que possamos ser auxiliados a atingir a liberação, a liberdade do oceano de sofrimento. É para a sua própria proteção. É para o seu próprio benefício. Realmente não tem nada a ver com o objeto do refúgio ou com beneficiar esse objeto. O seu objeto de refúgio precisa ser inequívoco. Nesse caso, o objeto de refúgio supremo é o Senhor Buda Shakyamuni, como aquele que é capaz de realizar o propósito de todos os seres, por ter realizado completamente seu próprio auto-interesse. No budismo, quando o refúgio é tomado nas 3 joias, eu não entendi. Peraí, essa parte ficou estranha para mim. Nesse caso, o objeto de refúgio supremo é o Senhor Buda Shakyamuni, como aquele que é capaz de realizar o propósito de todos os seres por ter realizado completamente seu próprio auto-interesse. Enfim, vamos seguir um pouquinho para ver se fica mais elucidada essa parte. No budismo, quando o refúgio é tomado nas 3 joias, existem diferentes maneiras de tomar e entender o refúgio, de acordo com as diferentes sensibilidades dos aspirantes.
Alguns indivíduos são levados a se relacionar com o refúgio de forma externa. Alguns são levados a compreender externa e internamente. Alguns secretamente. Alguns muito secretamente. Tanto no Sutra quanto no Tantra, o refúgio externo nas três joias, Buda, Dharma e Sangha, é plenamente adotado. Eu achei bonito, né, essa maneira da gente olhar para o refúgio, quando fica bem assim explicadinho, né, que não é ser dominado, controlado por alguém de fora, né? É para que a gente possa ser auxiliado no caminho, né? É um auxílio, então, né? Um apoio. Então, o refúgio é para nossa própria proteção, né? Para nosso fortalecimento, né? No caminho. É para o nosso próprio benefício. Continuando aqui, então, o refúgio interno é praticado especificamente no Tantra, por aqueles que praticam o estágio de geração. Acho que a gente tinha falado um pouquinho aqui na semana passada, né? As práticas com as deidades, né? De gerar a prática em que a gente se visualiza, né? Como uma deidade, uma prática do budismo Vajrayana, né? Isso é a transformação de Buda, Dharma e Sangha, né? Que é o refúgio clássico, né? E o refúgio Mahayana. Quer dizer, é o refúgio de todo o budismo como um todo, né? Mas aí esse refúgio Buda, Dharma e Sangha, ele é transformado em Lama e Dan e Dakini, né? O Lama é o guia espiritual, tá? Então o Lama e o Buda, né? O Lama como Buda, né? Olhar o Lama como Buda. Isso é muito, muito forte, muito potente. O Idan é a deidade meditativa, né? Por exemplo, Tara, Avalokitesvara, né? Seja aquela que vai ser visualizada. Primeiro fora, depois dentro, depois por tudo ao redor, né? E Dakini representa o princípio feminino da consciência iluminada. E também pode ser, na verdade, Dakini pode ser olhado como a ação, né? Os meios hábeis, né? A ação lúcida, a ação iluminada, né? Aqueles que estão praticando o estágio da completude transformam o refúgio interno no refúgio secreto, tomado nos canais, energias e fluidos essenciais. Os canais são entendidos como sendo Nirmanakaya, as energias como sendo Sambhogakaya, e o fluido essencial é o Dharmakaya. Para aqueles que unem os dois estágios de modo indivisível para praticar a abordagem extremamente secreta, o refúgio é tomado diretamente na natureza da mente. Na essência da natureza, na natureza e na qualidade desobstruída de compaixão. Ou seja, na natureza de consciência intrínseca da mente, na qual o objeto, o sujeito e a atividade surgem simultaneamente, e Sansara e Nirvana são experienciados como tendo um só sabor. É muito bonito isso, né? E, tipo, inimaginável, né? Muito grandioso. Então, a natureza, na natureza e na qualidade desobstruída de compaixão, ou seja, na natureza de consciência intrínseca da mente, na qual objeto, sujeito e atividade surgem simultaneamente. Então, não tem separatividade, né? Passou desse ponto, né? Da dualidade, separatividade.
né? Então, Samsara e Nirvana são experienciados como tendo um só sabor. Entender isso depende do nível de desenvolvimento individual. Não é algo que possa ser atingido sem já ter realizado ou desenvolvido suas nobres qualidades até um certo estado de consciência. Quando você pratica a tomada de refúgio e treina nele como um suporte para a prática, precisa ter a convicção mental que considera que, diante do que quer que aconteça, você deve confiar-se apenas às três joias e nunca as abandonar, sob nenhuma circunstância, mesmo ao custo da sua própria vida. Esse tipo de refúgio não será preenchido com fé e devoção por alguns poucos dias ou por um curto período. É algo que vai muito além disso. É algo mais importante do que a sua própria vida. Isso não quer dizer que sua vida não seja importante, tá? Mas é muito mais importante do que sua própria vida. A sua própria vida ainda é temporária, é de curta duração. A gente sabe, né? Depois dela, então, o quê? Então, é também nesse sentido que o refúgio chega a... ele vai se... A gente consegue perceber como ele sendo importante mais até do que a nossa própria vida. E a nossa vida é muito importante, né? É uma vida humana. Vida humana tem o potencial de ser precioso, né? Vida humana preciosa. Mas o refúgio é mais importante do que a nossa própria vida. Porque a vida tem um tempo, né? E depois? O que será? Ficou a pergunta aí, aberta. Bom, gente, aí a gente pode falar um pouco desse primeiro tópico, se alguém quiser comentar alguma coisa, né? A questão do refúgio, ou quiser fazer alguma pergunta, ou colocar alguma questão, fica à vontade. Ô, Wellington, Oi. eu fiquei com aquela mesma dúvida que você, que do Buda, do autointeresse do Buda, naquele trechinho lá. Embora talvez o autointeresse dele seja compaixão por todos os seres, né? Mas Pois é, deixa eu dar uma olhadinha numa coisa aqui, porque eu já tinha lido esse trecho e algumas vezes, e dessa vez tanto que eu vou até abrir aqui para ver se tem alguma diferença do arquivo que eu tenho. Rapidinho. Porque eu até voltei para ver se eu tinha lido errado, mas Mas não será era que o aquilo autointeresse não mesmo. era de se libertar do sofrimento e atingir a iluminação, inicialmente? Aí ele Então, acaba pode ser. dessa forma, né? Inicialmente começa com a visão do sofrimento e tal, com essa ideia de superar Sim, o sofrimento, depois atingir a liberação. E tem a ver com o texto, né, por causa da diversidade. Eu interpretei dessa forma. certo. Espera aí só um pouquinho aqui. E eu nunca... tá assim mesmo. E foi a primeira vez que eu me espantei com essa palavra autointeresse.
Eu tinha a ideia aqui que teria ultrapassado o seu autointeresse, né? Não sei se é isso que também quer dizer essa parte. E não vou agora conseguir resolver essa questão, mas a gente tem essas possibilidades, e eu acho que essa questão a gente vai levar para a G para a semana que vem, né? O que quer dizer esse ponto, né? De dizer que o Buda Sakyamuni como aquele que é capaz de realizar o propósito de todos os seres por ter realizado completamente seu próprio autointeresse. O que eu interpreto assim, ele ultrapassou esse ponto, né, do autointeresse. E a palavra realizado ali estaria nesse sentido, né? E aí o que me estranhou foi isso, mas aí eu fiz essa interpretação, né? O Buda Sakyamuni é aquele que ultrapassou completamente o seu autointeresse, né? Então ele ultrapassou os limites do eu, dos condicionamentos e conseguiu atingir a iluminação, né? Expandir a sua consciência assim plenamente, né? Mais certeza mesmo, essa dúvida a gente vai ter que tirar com a G. Não sei o que a Lívia teve essa ideia, né, Lívia, de como algo assim pelo desejo dele de atingir a iluminação, né, nesse sentido que estaria ali o realizado o autointeresse, é isso que você tinha falado? Na hora me deu essa impressão, porque inicialmente ele começa a cultivar esse A investigação propósito, né? A investigação da mente a partir do sofrimento, né? Então, assim, de certa forma, é um autointeresse. Mas ele faz a contraposição de benefício de todos os seres antes. Então, assim, através disso, ele consegue beneficiar todos os seres. E é o que, na verdade, a gente acaba fazendo também, né? Inicialmente, você parte do próprio sofrimento, né? Depois que você vai atingindo outros níveis, né? De compaixão, digamos. Isso. Então, aí eu tenho a impressão que é por aí, e nessa ideia de realizado autointeresse no sentido mesmo de ultrapassar, né, os limites, né, e realizar plenamente essa ideia. Mas o jeito como fica escrito, eu dei essa estranhada agora, e eu já tinha lido algumas vezes esse trecho e não tinha tido esse estranhamento. Então, a gente coloca essa questão para a Giane para ver se tem algo além disso que é o que a gente está conversando aqui. E aí ela pode tratar isso um pouquinho melhor na semana que vem. Alguém tem alguma outra perspectiva ou ideia? Pode ficar à vontade para compartilhar, gente. Também, se alguém quiser trazer outra questão. Então, vamos seguir, né? Então, depois do refúgio, vem o próximo ponto, né? O próximo passo é utilizar a adversidade como suporte para dissipar a arrogância. Entenda que a arrogância, orgulho ou soberba são aflições mentais muito potentes que têm o potencial de destruir integralmente tudo que é virtuoso e todos os nossos esforços para atingir a liberação. Aqui, ao utilizar a adversidade como suporte para dissipar especificamente a arrogância, tenha em mente
o modo pelo qual você não tem autocontrole e a maneira pela qual constantemente falha em escapar do controle da sua própria diversidade. Portanto, reconhecer essa falha também tem o potencial de aniquilar qualquer orgulho que você possa ter de si mesmo, enquanto praticante. É verdade, né, gente? Porque a diversidade vai deixar a gente bem humildezinho, né? Porque enquanto tá tudo dando certo, a gente vai ficando cheio, né? Bem cheio de certezas e bem inflado, né? Aí acontece o problema, aquilo puxa o nosso tapete, a gente volta um pouco mais pro chão, né? A gente sai um pouco desse espaço que vai nos levando para a arrogância, para o orgulho, né? O orgulho é algo bastante desagradável e traiçoeiro, porque, sem que você perceba, fecha a porta para o desenvolvimento de qualidades puras. Se você pensa que já sabe algo, então, mesmo quando estiver ouvindo os ensinamentos ou contemplando-os, você já tem a sensação de que sabe mais do que eles. Isso o impede de aprender sobre o que estiver ouvindo. Quando atingir o estado do completo despertar e estiver livre da escravidão, da existência cíclica, então você poderá ter algum senso de confiança de que sabe alguma coisa. Porque a sua mente estará finalmente livre da escuridão mental. Então, assim, falou bem duro aqui, né, com a gente, né? Quando você tiver atingido o estado completo de despertar, aí você vai poder dizer que sabe alguma coisa. Até lá, mantenha a humildade, né? Mantém bastante essa humildade. O Darcy compartilhou com a gente o guia do Bodhisattva, né? O caminho do Bodhisattva, do Shantideva, que o Dzongsa apresentou, comentou, né? Compartilhou uma noite dessas aqui com a gente, e eu estava ouvindo uma parte e lembrei dele falando exatamente desse ponto do orgulho, né? Ele chega a comentar assim, que naquela perspectiva, o Dzongsa fala, né? O Dzongsa falando, ele diz assim, que a própria raiva pode ter até algum sentido na vida. Né? A própria raiva, não que seja uma coisa a gente ficar incentivando, né? Não é isso. Mas ela, quando ela aparece, ela tem até algum sentido, porque ela movimenta as pessoas, ele diz assim, ele faz as pessoas agirem, fazer alguma coisa. O orgulho, nada assim, né? Então ele coloca o orgulho como um negócio pior até do que a raiva, porque ele não faz absolutamente nada, né? A raiva, pelo menos, de repente, muitas vezes faz a pessoa agir, procurar alguma coisa, tentar resolver, e o orgulho não faz absolutamente nada não tem nenhum efeito colateral positivo. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Então, até no parágrafo anterior, eu vou tentar ligar meu vídeo, peraí. Agora o bebê já foi dormir, eu tô mais tranquila. Então, no parágrafo... Desculpa, gente, também pela bagunça de antes. Enfim. Imagina. No parágrafo anterior, quando você falou que a diversidade leva a pessoa a ficar humildezinha, e aí eu fiquei pensando de quantas vezes, e até comigo, né, falando de mim, a diversidade me levou para uma espécie de vitimismo, pensando assim, mas por que eu? Por que isso tem que acontecer comigo? Como se eu fosse um ser
especialíssimo. Enfim, aí eu fiquei pensando, se essa questão da gente se sentir como vítima é uma forma de orgulho, pode ser? Eu acredito que Obrigada, sim. viu? Eu acredito que sim, e aí pergunto para vocês também, mas eu acredito que sim, né? A gente facilmente, não só você, mas acho que muitos de nós, inclusive eu, a gente pode ter olhado para uma situação de adversidade e realmente se sentir absolutamente injustiçado e não ver nenhum sentido naquilo, e inclusive perder a crença na própria vida, porque aquilo não poderia, de fato, de jeito nenhum estar acontecendo com você, né, comigo, como assim, né? Eu acho que isso é uma expressão do orgulho, sim, né? E então nem sempre, né? Bom, bem falado, né, Antonella? Nem ali a adversidade vai ser ela vai dar condições da gente desenvolver uma certa humildade, né, diante da vida, mas não vai garantir não, porque a gente pode ainda ficar bem ligado nesse orgulho e cheio de não aceitação, né? Porque pode ter o vitimismo, mas mesmo que não tenha o vitimismo, se não tiver a aceitação, vai ficar sempre essa análise de que é um absurdo estar acontecendo isso comigo, enfim, por causa disso, como assim? A vida é totalmente injusta, todo mundo, tudo é ruim, todo mundo é ruim, ó céus, né? E se não tiver a mesma compreensão, essa compreensão de que essas coisas acontecem na vida de todas as pessoas, e assim, a gente não é nem pior, mas nem melhor também, então essas coisas vão acontecer também na vida da gente, que não é uma coisa assim de certo ou errado, é uma coisa que inevitavelmente chega, né? Os problemas, as adversidades, elas chegam de uma forma ou de outra em todas as experiências de vida, né? Inclusive aquelas principais, né? Adoecimento, envelhecimento, morte, né? Elas todas estão junto com a gente, e eu acho que quando se gera essa aceitação, essa compreensão, né, de como que é a vida, é que aí a gente pode, com a diversidade, conseguir uma liberdade diante do orgulho, né? Mas eu já, inclusive, eu lembro de amigos, assim, sabe, que tem pessoas que têm muito mais facilidade de aceitar, assim, paciência faz parte da vida, né? E tem pessoas que têm mesmo, assim, muito mais dificuldade, assim, relutam mesmo e assim, por mais que a gente pense, olha, mas tudo bem, é isso, mas faz parte da vida, isso acontece, né? Em todos os lugares, com as pessoas, acontecem coisas diferentes, mas parecidas, assim, né? Com esse tipo com problemas assim. E tem pessoas que não são mais firmes, assim, né? Mais duras de jeito nenhum, nunca vou aceitar isso, nunca vou aceitar isso. Mas aí mesmo a gente às vezes eu me lembro argumentando assim, mas não é uma questão de aceitar ou não, tem que aceitar, porque não está no nosso controle, acontece com todo mundo. Ô, Wellington, E há eu me pessoas que... identifico, Oi. Wellington, eu me identifico com isso aí que você está falando. E é engraçado que eu sei isso, mas é algo, é como se fosse uma energia. Fala assim, não, tem algo a ser feito, tem alguma coisa. E assim, é muito difícil realmente. É uma energia muito forte que vem e fala, não, tem algo errado, eu vou conseguir dar a volta, tem uma solução. É muito louco isso. E eu admiro quem tem resiliência, porque eu sou muito ruim de ser resiliente. Com perda, luto, é muito difícil. Eu não aceito, não roo a corda, não adianta. E às vezes eu Entendi. olho para o lado, tá todo mundo olhando assim, tá,
larga o osso, e eu tô lá segurando. Então, assim, para mim tem sido um aprendizado enorme o budismo nesse sentido, porque eu sou essa pessoa aí que você está descrevendo. Eu estava lembrando de um amigo, especialmente, assim, que... não, eu sei, assim, acho que é difícil para todos nós largar o osso, né? Mas vale a pena ir se incentivando a isso. É um trabalho também. Mas a gente também se transforma por dentro. Porque é melhor, assim. Porque há coisas, eu acho importante, assim, a gente buscar a solução, tentar ver o que dá para fazer também. Isso é um aspecto super importante. E tem pessoas que têm muito mais dificuldade em relação a isso, né? De reagir, de tirar essa força, energia interna, né? Para buscar a solução, assim, nas coisas práticas mesmo, né? Esse é, acho que, um ponto super importante também. Isso também tem a ver com resiliência, né? Essa capacidade também tem a ver com resiliência. Agora, o outro lado, né, quando não há mais o que fazer, da aceitação, também é super importante, assim. É muito sofrível, assim, não aceitar. É muito, assim. Eu entendo o que você está falando. Eu lembro desse meu amigo que... E, assim, eu olhava e falava, mas já não era mais para estar sofrendo, sabe? Ou era para estar sofrendo menos já. Mas aquele sofrimento seguia assim, tipo todos os pauzinhos assim sabe, quando tem tava lá todos quase completos, ou quase todos ainda completos, não tinha, no máximo talvez meio pauzinho assim gasto, e tava lá cheio de energia mesmo, assim. E não vale a pena, né, assim. Acho que a gente tem que se compreender, tem que se aceitar como né? Mas com um horizonte de transformação. Porque é tipo, a Monja Coen fala assim do ressentir, né? Ressentir, né? Então, assim, que o sentir não é o problema, né? Mas a questão é esse sabe? E que às vezes fica infinito, que você tem a ferida lá, e aí você vai, enfia o dedo na ferida e vai passar a vida toda enfiando o dedo na ferida. Acho que é mais ou menos isso que acontece quando a gente... Mas, enfim, eu sei que também não é fácil essa história da aceitação, né? Eu acho que para todos nós é difícil, talvez para alguns um pouco mais forte, para outros já um pouquinho mais ameno, mas para todos nós ainda é difícil. Mas é melhor, sim. É melhor, porque quando a gente lida com alguma coisa, né, que não tem... já está resolvido, né? Por mais que tenha ali uma coisa triste, mas aquilo já não tem mais o que se fazer, a melhor coisa é aceitar, né? Como um movimento da vida. Certo? E aí, alguém queria comentar alguma coisa antes da gente seguir? Maravilha. Então vamos seguir mais um pouquinho. Entretanto, há um tipo de orgulho que é necessário, o orgulho da deidade. Ele não é o mesmo que o orgulho comum. Quando você pratica o Vajrayana e gera sua própria natureza como deidade, você se torna consciente da sua natureza de sabedoria primordial e da sua expressão ou corporificação como uma deidade em particular, pacífica, irada ou de qualquer classe a qual a deidade pertença. Essa expressão surge de modo a domar as mentes dos seres sencientes, bem como a sua própria mente. Enquanto estiver
nesse estado de consciência pura, você estará despertando a semente que leva à liberação. Por outro lado, o orgulho comum produz a semente do descontentamento e do sofrimento, porque é uma aflição mental. Há uma enorme diferença aqui, que precisa ser reconhecida. Eu já ouvi falar também de orgulho Vajra, que eu não saberia explicar assim, exatamente aqui nos detalhes o que seria, né? Mas para nós, do ponto que a gente está, né, a gente pode dizer assim que a nossa alegria em praticar, né? E aí, de repente, a gente pode olhar para essa coisa no coração e por esse receio do orgulho, a gente também querer tipo, a gente não querer assim não deixar que isso aconteça, né? E aí no caso é uma coisa um pouquinho diferente, né? O que se aproximaria dessa ideia do orgulho Vajna, né? Que é o orgulho da realização espiritual verdadeira, né? Mas no nosso caso, como a gente está assim ainda no comecinho de um caminho, né? Muitas vezes pode surgir essa alegria, né? A gente não viajando e começando a se sentir o mestre iluminado, não tem nenhum problema a gente sentir a alegria de estar praticando, de estar aprendendo algumas coisas, ou mesmo em algum momento levar algum benefício de alguma forma, né? A gente com humildade, com tranquilidade, a gente também pode sentir essa alegria, né? Vamos dizer assim, esse orgulho, né, da prática, esse orgulho, essa alegria de praticar, de estar fazendo o caminho espiritual, de aprender alguma coisa. Isso é uma coisa que pode trazer energia para a própria prática, né? Então, nesse sentido, também vai ser, vamos dizer, um orgulhozinho assim, que não tem todos aqueles efeitos colaterais, e pelo contrário, ele vai trazer fogo para a nossa prática, né? Aqueles que sofrem da aflição mental do orgulho, sempre querem colocar os outros... Não pulei nenhuma parte, não, né? Não, tá certo. Aqueles que sofrem da aflição mental do orgulho sempre querem colocar os outros abaixo de si mesmos. Eles sustentam uma atitude de serem superiores aos outros, talvez os melhores do mundo. Com uma mente orgulhosa, você sempre pensará que está certo. Isso o impede de aprender qualquer coisa, porque sempre acha que o seu jeito é o melhor. O próximo passo, bom, aqui a gente vai para já o terceiro ponto, né? Então vamos agora saber de vocês. Deixa eu dar uma olhada no bate-papo, que eu também não faz tempo que eu não olho, ver se tem aqui. Não, tá tranquilo. Não tem nenhuma pergunta, não. Bom, então tem essa questão do orgulho, né, gente? O orgulho, a gente poderia até comparar com aquela história dos vasos, né? Um dos vasos, né, que não conseguem receber o ensinamento é o vaso muito cheio, né? Porque ele está já cheio, assim, quase transbordando. Então, ele não consegue receber mais nenhuma gota de água, né? Às vezes se compara com copos também, né? Uma analogia moderna, assim, né? Então, nenhuma gota de água você consegue mais colocar ali, porque ele já está totalmente cheio, né? Então, esse, assim, também é a sensação do orgulhoso, né? Da pessoa que tem certeza que já sabe tudo. Então, você vai colocar uma gota ali e não cabe. Então, a gente se brinca, né? Que a gente fica em silêncio, né? Aí, assim, aquele vaso só vai conseguir receber alguma coisa nova quando ele abrir um pouco de espaço, né? Então, se
se desinchar um pouco, né? Então, gerar ali o espaço. E o orgulho é uma dessas emoções perturbadoras. E aí a gente vai olhar assim, né? Por mais que a Antonella tenha trazido essa ideia, né, de mesmo diante da adversidade, às vezes a gente continua no orgulho, porque a gente diz, não, mas como isso está acontecendo comigo? Como se não acontecesse com todo mundo, e eu também não fosse igual a todo mundo, né? Então, mesmo assim, eu acho que de tanto a vida aí batendo, chega uma hora que a pessoa tem que respirar e falar, eu realmente não estou no controle das coisas, né? Essa que é a coisa da humildade, né? Eu não estou no controle das coisas. Tem coisas, obviamente, que eu consigo contornar, fazer, enfim, mas assim, não estou no controle. Tem coisas que vão me surpreender, tem coisas que vão mudar completamente o rumo da história, ou parcialmente do que eu tinha traçado. Essa é, assim, a grande sacada, assim, a grande coragem da gente olhar para a vida e, assim, falar, eu não estou no controle. Também não é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Assim, já que eu não tenho controle, não vou fazer nada, vou só ficar olhando acontecer, né? A gente tem um movimento, né? Mas assim, a gente nesse movimento, nessa intenção, a gente tem que lembrar que as coisas são muito amplas, né? E a gente é um ser humano nesse planeta, assim, um ser humano nesse planeta, nesse universo gigantesco. Só falando de tamanho, né? Deste universo. E aí tem a questão do tempo a gente tem, quanto tempo tem um universo. Então, assim, quando a gente olha para a giganteza dessas coisas, né? Aí a gente tem que dar um passo para trás, né, em todo esse orgulho, ou em toda aquela pretensão de controlar tudo, de estar mexendo todas as peças a partir da sua expectativa, das suas decisões, né? E entender que é muito grande, são muitas peças, tem algumas coisas que eu vou fazer, mas que a grande maioria está completamente solta e fora do nosso controle. Isso já gera uma sensação de humildade, né? E isso também vai gerar uma facilidade de se distanciar da perspectiva do orgulho, né? E aí, quando vem a adversidade, a gente pode reforçar, né, isso internamente, né? Esse aspecto da aceitação, da nossa falta de controle, né? E então utilizar a diversidade para potencializar isso dentro de nós. Comentários, perguntas, fiquem à vontade. Falando aí, eu me lembrei, a Jane falou outro dia do show de Truman, aí eu pensei, ela, mais ou menos parece que a gente vive no show de Truman de nós mesmos, né? A gente acha que a gente está sendo assistido, que tem uma plateia, né? Gente, é muito louco isso. Aí eu relacionei com o que você falou. Boa essa, né? A gente acredita que está no show de Truman. A gente é o astro do programa que todo mundo assiste. A gente é o ganhador do Big Brother. Aí a gente descobre que não. É um monte de gente, a gente só é mais um. Importante também, né? Porque também tem um outro aspecto do orgulho, a Monja Coen que fala muito disso também, sabe? Então a gente tem que ficar esperto. Tem um outro aspecto do orgulho que é se diminuir, que é ser o pequeno, então tem que tomar cuidado com isso também, ela fala, sabe? Ela fala assim, a pessoa também que,
eu não sou nada, eu sou um pobre, eu não tenho importância nenhuma. Não precisem dar atenção para mim. Ixi, é assim, tipo, ela fala que é a mesma, a mesma, a mesma, a mesma figura com outra maquiagem, vamos dizer assim, com outra máscara, é a mesma figura, né? Então, que ela sempre reforça muito, assim, a gente não vai se colocar nem acima, mas nem abaixo, porque também, se a gente, essa persona do, não, eu não tenho importância nenhuma, não precisa dar atenção nenhuma para mim, não, não, essa é também assim que aquele ego está se se tornando visível, assim, prevalecendo, né, como o coitadinho, o humildezinho, o bonzinho, sabe? Ele tá assim super inflado da mesma forma, só que com essa outra estratégia, né? Ao invés de ser o superior, ele é o inferior. Então também tem que olhar para esse aspecto. Entra no vitimismo que a Antonella falou, né? Esse vício emocional, assim. Eu conversando com a minha terapeuta, ela falou que o vitimismo é um vício emocional e é uma ferramenta, ela, sob a ótica dela, né, de ciência, é uma ferramenta que a pessoa usa para lidar com a própria realidade. E aí, para lidar com a adversidade nesse caso. Porque ela, em algum momento, ela vai chamar atenção para si, ou ela vai justificar. Então, assim, é um instrumento de conseguir realizar algumas coisas, e o vício emocional é um vício mesmo. Então, ele quer receber certos estímulos, né? Então, ela me fala, essa é uma explicação dela, não sei se serve. Pode entrar no vitimismo, né, que é a pessoa que se sente agredida o tempo todo, né? Mas não precisa, viu? Pode ser uma pessoa que está super bem, assim, aparentemente, do tipo, mas ela é a pessoa humilde, ela é a pessoa que não quer atenção nenhuma, ela é a pessoa que não precisa fazer nada, ela não é boa em nada, e assim ela vai tomando a presença gigantesca nessa maneira de atuar, nessa figura, né? Que, tipo, quase uma santa, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu lembro várias vezes, assim, de já ouvir a Moja Coelho puxando várias vezes a orelha nesses dois sentidos. Então, não é nem querer ser melhor do que os outros, mas também não é querer ser inferior aos outros, né? Tem um equilíbrio aí, né? Então tem que tomar cuidado aí com esse orgulho, gente. Ele dá uns nó de um jeito ou de outro, até fazendo o completo oposto. É a maneira como a figura saiu lá para se amostrar e sair em relevância em relação às outras pessoas. Seja como o superior, ou seja como o humildezinho, né? O bonzinho, né? Essas coisas todas. Beleza. Mais alguma coisa? Maravilha. Então, vamos fazer as preces de dedicação. Então, a gente vai parar neste ponto aqui. Vamos levar aquela questão, né? Para ver se tem alguma coisa além daquilo que a gente já conversou sobre aquele ponto lá no comecinho. Eu vou levar essa questão para G. O Buda Sakyamuni ter realizado completamente seu próprio autointeresse, né? O que isso quer dizer exatamente, para a gente não ter nenhuma dúvida?
Eu acho que é algo, sim, no sentido do que a gente conversou aqui, mas só para a gente não ter nenhuma dúvida, né? E ficar com o negócio mais certinho. E aí, depois de ter passado aqui pelo refúgio, pela questão de ultrapassar o orgulho, né? A diversidade ajudando nesse sentido. Então, aí vem a diversidade para ajudar na questão da purificação das ações prejudiciais, né? A purificação. Este ponto aqui. Ah, sim, as 8 preocupações mundanas como controle de qualidade, né, Darcy? É sempre muito bom. Porque a gente sempre está fazendo uma coisa ou outra, então aí a gente já se liga, né? Porque a gente sempre vai estar fazendo uma coisa ou outra. Uma das 8 preocupações sempre vai estar ali nos rodeando naquele momento, ou várias, né? Aí a gente fica esperto para elas não nos pegarem completamente indefesos, né? Para a gente estar olhando para o que a gente está fazendo e pelas motivações que estão aparecendo ali. Beleza? Vou fazer uma dedicação um pouquinho mais longa, que dá tempo para a gente encerrar. Inclusive, vamos fazer os 8 versos que transformam a mente, e lá vai falar das 8 preocupações mundanas. Se alguém tiver curiosidade ou ficar espantado com alguma coisa assim que não tiver, acredito que aqui, acho que todos vocês não, mas às vezes assim, quem já que possa estar assistindo depois pela internet, tem retiros do Lama Santem, retiro do Lama Lawan, né, explicando os 8 versos que transformam a mente, tem encontros também da Jeane, que falam dos 8 versos que transformam a mente. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento, ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Os 8 versos que transformam a mente. Com a determinação de alcançar o bem supremo,
em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas e, com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. 8 preocupações mundanas: elogio, crítica, felicidade, sofrimento, ganho, perda, fama, esquecimento. Prece de longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganrirawe kore jinkansum pendande wa malu juene chene ziwan tenzin jasoe jape kaude bardo tenjuti. Ganrirawe kore jinkansum pendande wa malu juene chene ziwan tenzin jasoe jape kaude bardo tenjuti. Prece de longa vida ao Yansi de Shagdu Tuku Rinpoche. Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade, por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Time kunyepe masambao atsasun rajantse no pai Gardiu achuchogi trupeku kutse tentin zentrin tartin show. Time kunyepe masambao atsasun rajantse no pai Gardiu achuchogi trupeku kutse tentin zentrin tartin show. Prece de longa vida ao Lama Santem. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donju gompe jin la paputo da so niedrotzewe jeizunwe Drinchen la me kutse tatene medium tum chejen don yondrusho. Donju gompe jin la papoto da so niedrotsewe jeizunwe. Drinchen la me kutse tatene medium tum chejen don yondrusho. Prece de longevidade a todos os lamas em português, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo, que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda
possam ser tão estáveis quanto um estandarte da vitória, dissipando obstáculos no caminho. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos. Guru que é a grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. E conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dusum Sanje Guru Rinpoche Nodru Kunda Dewa Chenpoja Barte com céu do Drapo Sol Sol Ade Sol Din Din Lato Sol Tinan São E Barte Din Wadan Sampalu de Drupar Din de Om Ha Hum Benza Guru Pema Sidi Hum. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deltsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem locho sum rei luche, zanlin sasum chaparpel, drojo chosum nan wadan, midral do sungele show. Muito obrigado pela presença, para a gente poder estudar junto. Obrigada, Eliton. Gratidão, Eliton. Obrigado, turma. Até semana que vem. Obrigado, Eliton. Obrigado. Obrigado, gratidão. Boa noite a todos. Beijo. Beijo. Beijos.